Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilhéa Chamou Nanã, e hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como todos os programas, eu sei que eu sou repetitiva, mas eu gosto de reafirmar para que isso reforce não só no meu ori, mas de todos nós aqui envolvidos. Eu gosto de sempre começar nosso programa agradecendo, porque a gratidão é um ebó. Ebó, para quem está chegando hoje, são rituais diversos que nós temos dentro da cultura iorubá, são processos que nos ajudam numa reflexão, nos ajuda a eliminar energias negativas e atrair energias positivas, nos ajuda a nos realinhar na vida de acordo com o nosso caminho e o nosso pré-projeto de vida, que é como eu gosto de chamar o destino como um pré-projeto de vida. E eu sou muito grata nessa manhã de quinta-feira por estar viva, por estar aqui com vocês, por ter esse espaço de troca, de construção, de produção aqui com vocês. Sou muito grata pela saúde na minha família. E eu acredito que quanto mais grato nós somos por aquilo que a vida nos dá, ao invés de lamentar por aquilo que não recebemos ou não conquistamos, mais ricos e prósperos nós nos tornamos. Então, eu sou muito grata por cada um de vocês, por você que está aí nos assistindo agora, tá bom? Bom, dando continuidade no nosso trabalho sobre Ori, nós estamos fazendo essa série baseada no livro de Pai Márcio de Jagum, Ori, A Cabeça como Divindade. Está disponível, acho que tem na Amazon, né? Tem como e-book, tem também impresso, deve ter em alguns outros lugares. Para quem tiver interesse, para se aprofundar um pouco mais. Na semana passada, nós começamos a falar sobre o culto ao Ori. E nessa passagem, né, nós tivemos várias questões para discutir na semana passada e eu não dei a devida atenção. Eu falei sobre o orixá que preside o Bori. O Bori é um processo, também um ritual de cuidado com o Ori, né? Que a gente fala, vou tomar Bori, ou vou dar de comer a cabeça, vou esfriar a cabeça. Dentro desse ritual do Bori. E na semana passada, inclusive, eu falei de várias formas da gente alimentar nosso Ori, relaxar o Ori na busca da saúde mental, com pequenas práticas que a gente pode incorporar no nosso dia a dia para manter o nosso Ori equilibrado e fortalecido. Mas eu queria dar um destaque maior a Iemanjá hoje. Iemanjá, ela é... Muitas pessoas, né, quem já ouviu, passou, é da religião de matriz africana, ou transitou, já ouviu falar, Iemanjá é a mãe de todas as cabeças. Iemanjá é a mãe de todas as cabeças. Por quê? Ela ganhou o direito de presidir o Buri. O Buri é um ritual de cuidado específico, é o culto específico ao Ori. A gente já falou nos vídeos anteriores a importância do Ori, a cabeça, e desse cuidado, onde nesse Ori a gente carrega o nosso pré-projeto, a gente traz o nosso livre-arbítrio. E um Ori bem cuidado, bem fortalecido, um Ori bem equilibrado, ele toma boas decisões. A gente faz as melhores escolhas quando a gente está com o Ori equilibrado. E Iemanjá, eu achei importante, porque é o único orixá, além do orixá Ori, que é aquele que recebe o axé, mas o outro orixá que é louvado, o principal, é Iemanjá, a Yaori, né? E eu achei interessante de contar o porquê. E é muito interessante para a gente refletir, inclusive. Iemanjá, eu já contei em várias outras séries, né, na série anterior, em vários outros momentos, falei dos itãs
que são os mitos, os orixás, contando a passagem deles, a importância deles na nossa vida, o domínio deles na nossa existência, o papel deles na constituição do mundo, inclusive. E quando Olodumare dividiu as tarefas e com isso os poderes para cada orixá, onde, por exemplo, o Oxalá, ele veio designado para moldar os corpos dos humanos, da humanidade, do ser humano, com a lama que vem do reino de Nanã. Então Nanã tem esse papel de ceder o barro, que é o que molda, sustenta a nossa alma, né? Que molda o corpo para sustentar, receber, acolher a alma para essa vida. Vida essa que vem a partir do sopro, do hálito de Oxalá. Bastante responsabilidade, né? Assim como Oxum, entre uma das coisas que ela cuida, ela vem com cuidar da geração, da fertilidade, é um dos seus poderes. Então, não só apenas da fertilidade enquanto gestação, útero feminino, mas fertilidade no planeta, no mundo como um todo, por conta do ciclo das águas, muito ligada ao Oxum. E Iemanjá, quando chega aqui, qual a tarefa dela? Era cuidar do Oxalá, porque Iemanjá é esposa de Oxalá. Então, o papel dela era cuidar do Oxalá, cuidar das crianças e da casa. Essa mulher ficou indignada. Iemanjá reclamava, lamentava, que não é possível, porque aí os orixás todos com seus poderes e com os seus reinos, né? Assim como Ossan, o orixá da cura, o primeiro médico, né? O pai da medicina, no trato com as ervas, as plantas. Então todo mundo levava oferenda, então esses orixás recebiam suas honrarias. E Iemanjá fazia o quê? Cuidava da casa, filho e marido. Casa, filho e marido. E não recebia honraria nenhuma. Porque qual a dona de casa que recebe prêmio por ser dona de casa? Né? Dia de aniversário, dia das mães, ganha o quê? Um liquidificador, que é para continuar trabalhando na casa. No Natal, troca a geladeira. Quer dizer, ela nunca é homenageada diretamente, não é um perfume, ela não ganha coisas para ela. Ela ganha sempre coisas para casa para melhorar o trabalho dela na casa. Isso é algo muito... Hoje não muito. Nos anos 90, eu lembro que se discutia muito mais isso e tal. Hoje nós estamos em outros estágios de discussão, mas se a gente for ver essa relação com o papel da dona de casa, e acredito que nessa pandemia também muitos maridos estão se revendo presos dentro de casa e sendo obrigados a descobrir que quando ele larga um copo em cima da mesa, ele não se evapora simplesmente, né? Não tem um duende, um gnomo que vem e leva o copo limpo a alguém e vai lá, e no caso a esposa, né? Ou alguém que é contratado para fazer isso. Bom, Iemanjá falou, reclamou tanto que o Ori do Oxalá não aguentou. E Oxalá ficou louco de tanto que Iemanjá falou na orelha dele. Quando ela viu isso, ela, desesperada, arrependida, então com medo e com remorso, ela correu para cuidar do marido, cuidando da cabeça dele, que aí é o buri, onde ela cuidava da cabeça dele, dando frutas frescas, água fresca, obi, que é o noz de cola, né, e outras sementes sagradas que nós temos, muita fruta, muita oração, pediu, muito cuidado, doces, flores, só coisas bonitas para refrescar esse ori, para realinhar. E tanto ela fez que rapidamente Oxalá se recuperou. Agradecido, o que ele fez? Ele foi até Olodumare, imagino que deve ter contado pelo menos parte do que aconteceu, e pediu para Olodumare dar a Iemanjá essa cadeira, né? Esse posto de mãe de todos os oris. Quer dizer, aquela responsável por todos os oris. Por quê? Devido ao grande poder que ela tinha, tanto para deixar a pessoa louca, falando,
mas também principalmente pelo poder da cura do Ori que ela tem. Então, Iemanjá ganha esse posto, essa honraria de presidir o Bori. Então, por isso, onde muitas vezes a gente ouve dizer Oxalá é o pai de todas as cabeças, sim, porque ele modela todas as cabeças e todos os corpos. Então, todos os corpos têm as mãos de Oxalá. E Iemanjá cuida de todas as cabeças, presidindo o Buri. E aí, quais as reflexões que eu acho interessante a gente trazer, que me tocou? Principalmente no momento que a gente está vivendo no que tange a saúde mental. Porque eu, aqui nesse vídeo de hoje, dando continuidade na busca da saúde mental, em busca do bem viver, o tratamento da saúde mental em busca do bem viver, me tocou o papel da mulher na nossa sociedade, onde parece bobagem quando a gente fala a ela só restava cuidar da casa, do filho. Não é pouca coisa. E aí quando a gente chega nessa condição, nesse estado de pandemia, onde muitas famílias estão sendo dizimadas com esse genocídio que nós estamos vivendo, genocídio sim, porque essas mortes não estão sendo aleatórias, e genocídio dentro de um projeto político de morte, que chamamos de necropolítica. Eu gosto sempre de traduzir, porque a gente utiliza muitos termos técnicos e as pessoas às vezes parece que passam livre por esse termo e não se apropria. Então, quando a gente fala necropolítica, estamos falando de política de morte. E como resultado dessa política de morte, estamos enterrando já quase 400 mil pessoas por dia. Não 400, 4 mil pessoas, né? Os últimos dados que eu vi, estávamos enterrando 3.600 e poucas pessoas, mais de 3.500 pessoas por dia estão morrendo, onde você vê uma cidade como São Paulo entrando em colapso, inclusive os necrotérios, os cemitérios, pois daqui a pouco não teremos mais onde enterrar os mortos assassinados, os corpos assassinados pelo Estado genocida que é o Brasil. E o que é que sobra? Quem é que tem cuidado dessas pessoas? Muita gente tem morrido, inclusive que não tem vaga mais nos hospitais. Mas um agravante é muita gente que demora muito para chegar também nos hospitais, que a rede de saúde também, dentro dessa política de morte, o SUS foi um dos primeiros mecanismos a serem estrangulados, e não apenas pelo governo federal, mas governo federal, estadual e municipal, a falta de investimento de fato. Estamos com falta de insumos também. E aí, quando eu refleti sobre esse Itã, esse mito da Yauri, da Iemanjá, me lembrei de todas as mães, todas as mulheres. A gente já está no... O Brasil já é um país onde a maioria dos arrimos de família, a maioria dos lares, principalmente os mais pobres, são liderados por mulheres, com a ausência da figura masculina, em resultado da necropolítica que é instalada no Brasil há 500 anos. Com encarceramento em massa, com genocídio da população negra, da juventude negra no Brasil. E aí o que sobra são as mulheres. Essas mulheres que não têm o menor reconhecimento. Então, quando eu reflito sobre a reivindicação de Mãe Iemanjá, que parece uma simples sutilidade, mas não é. É o tamanho da importância do papel dela, de manter a família estruturada, de manter a família organizada, a família unida.
E aí do cuidado com essas cabeças. Então, quantas mulheres estão precisando de cuidado e quantas mulheres estão morrendo? E aí eu penso na quantidade de lares que só tinha uma mulher como liderança e que estão morrendo, assassinadas por esse Estado. E o que vai acontecer com essas nossas crianças que sobram? Porque é isso, principalmente quando a gente fala da população pobre, preta e periférica, né? Porque é para onde a maioria da população negra se encontra. E hoje não estamos mais morrendo só de Covid, estamos morrendo de fome. Nós tínhamos saído do mapa da fome há muito pouco tempo atrás. E hoje estamos novamente com pessoas morrendo de fome. E essas mulheres, esses oris, lutando bravamente para manter a família viva, respirando e comendo. Então, o programa de hoje, eu dedico essa reflexão ao papel da mulher. É importante a gente refletir que o que a gente vive hoje é resultado de uma estrutura. Quando a gente fala da necropolítica, quando eu falo de capitalismo, quando você ouve falar de cultura eurocêntrica, a gente está basicamente falando de um sistema que foi imposto por homens brancos. Todo esse sistema que o Ocidente vive hoje é algo construído por homens brancos. E esse sistema não preza a vida, pelo menos não da maioria. Podemos observar, inclusive durante a pandemia, o resultado no enfrentamento à pandemia, a diferença dos países que são liderados por mulheres e países liderados por homens, por exemplo, onde é tomada a decisão necessária, é bancadas, posições, tem que fechar. As pessoas têm que receber comida, não basta fechar, tem que fechar e as pessoas têm que receber o alimento. Porque não adianta. Nós falamos de Brasil, onde nas periferias nós temos casas, cômodos de, 3, 4x4, que mora 10 pessoas ou mais. E o Brasil optou por não fazer o enfrentamento à Covid na defesa da vida. O Brasil optou na defesa do capital, na defesa do mercado. Foi esta a escolha feita pelo governo genocida instaurado no Brasil hoje. Então, eu faço aqui a reflexão, um apelo a uma reflexão de que é necessário. E eu não estou dizendo aqui de precisamos derrubar todos os homens do poder, não é isso. Acontece que é necessário essa conjunção da dualidade, né, do feminino com o masculino. Mulher tem útero, mulher gera. E eu acredito, eu tenho uma teoria de que talvez a vida tenha um significado maior para nós, porque a gente gera. Porque entra um embrião e todo aquele processo da construção da vida, com as bênçãos de Mãe Oxum, que é a representação máxima do feminino no planeta, nós geramos, é produzido um ser integral e único dentro dos nossos corpos. E homem não passa por isso. Porém, esses homens, todos vocês que estão me ouvindo hoje, precisam lembrar que vieram de um útero.
E eu não defendo esse feminismo onde prega o descarte do masculino, não é isso. Mas é necessária a busca do equilíbrio, porque é a única forma de alcançarmos um estado real de bem viver. A partir do equilíbrio, dessa construção conjunta. Para se usar a força quando necessária a força, porém a sabedoria, com sabedoria, para a valorização da vida. A única forma de buscarmos o estado de bem viver é a partir da valorização da vida. E a gente pode fazer isso nas pequenas práticas. De olhar com mais carinho para uma mãe, sem julgo, sem julgo. Porque a nossa sociedade é muito perversa com a mulher, muito perversa. Muito perversa com a mãe, tudo que acontece, tudo é culpa da mãe, tudo. Nada ela tá certa, nada do que ela faz. Se ela põe fralda é porque põe fralda, porque se tira fralda é porque tira fralda, se ela dá leite é porque dá leite, se dá peito é porque dá peito. Todo mundo tem um palpite, mas ninguém vai lá na hora que a batata assa, como eu costumo dizer. Entendeu? E essa simples reflexão é capaz de nos fazer, nos colocar num outro lugar, de ter mais empatia, da gente entender que sozinhos não vamos chegar a lugar algum. É necessário nos unirmos, nos fortalecermos, engrossar a voz e lutar forte. Levantar a cabeça com dignidade, na defesa da vida. Pela defesa da vida. Então, quando eu trago hoje Iaori, quando eu trago hoje Iemanjá, e reforço que eu achei que na semana passada não deu destaque devido a ela, para a gente refletir que quando a gente fala da mãe de todas as cabeças, a gente está falando de um dos poderes máximos, né? A gente já falou a capacidade de um Ori, tanto para boas quanto para más escolhas. Então, que sigamos todos juntos, fortes, nos autocuidando, e faço um apelo hoje no cuidado às mães, no cuidado às mulheres que estão suportando sozinhas os seus oris, os oris de seus filhos, de seus sobrinhos, dos seus netos, dos seus maridos adoecidos, nesse massacre que nós estamos vivendo hoje. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. A ideia não é puxar a reflexão para baixo, mas sim de aprofundar as reflexões para a gente rever as nossas práticas, porque é somente a partir da gente rever as nossas práticas, entender nosso lugar no mundo e nosso lugar no todo, e a importância do todo, do grupo, do coletivo, do abraço, do estar junto, do acolher, do dividir um prato, que é a partir disso que seremos capazes de construir uma sociedade melhor em busca do bem viver. Tá certo? Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado. Mandem seus comentários, deem seus depoimentos. E estamos aqui, juntos. Um beijo.